Olá! Você já ouviu falar sobre a categoria, o conceito de inovação frugal? Não? Então fique aqui que eu quero conversar um pouco com você sobre esse importante movimento que é cada vez mais forte, sobretudo nos países emergentes. Meu nome é Marcelo Bárcia, eu tenho um canal sobre empreendedorismo, inovação e startups. Se você não é ainda assinante do meu canal, eu convido você para fazer essa assinatura, para se manter informado sobre esses temas. Tudo bem? Inovação frugal. Eu escolhi esse espaço bonito, no meio da natureza, para conversar sobre esse emergente tema no campo da inovação. A inovação tradicional, geralmente, ela está muito voltada para processos, para métodos, para tecnologia. A inovação frugal, que de certa forma nasce em países como Índia, sobretudo, China, tá? E ganha força nos últimos 5 anos, parte da premissa que a criatividade e a dimensão humana são muito importantes no processo de inovação. Isso é uma grande diferença. Outro ponto que a inovação frugal vai contemplar é a otimização dos recursos, sobretudo os recursos naturais. Durante muito tempo, o capitalismo, a sociedade industrial, parece que partiu sempre do pressuposto que os recursos da terra são ilimitados, mas na verdade eles são limitados, né? A gente está falando de águas, minerais. Se a produção, se o consumo, de certa forma, demandar todos esses recursos, vai chegar um momento que a gente vai ter sérios problemas. Isso já está acontecendo. Então, por outro lado, é preciso desenvolver produtos e serviços inovadores que atendam cada vez mais um consumidor que tem demandas específicas, sobretudo em áreas carentes, em países subdesenvolvidos, como eu falei. Tudo bem? Então, repetindo, a inovação frugal ela vai priorizar sempre criatividade e dimensão humana. Por outro lado, também, a dimensão frugal vai estar sempre preocupada com a otimização de recursos. Como eu faço entregas de qualidade no que diz respeito a produtos e serviços, tá? Sem comprometer muitos recursos naturais, que, como nós já falamos, eles são limitados e não ilimitados, como parece que foi um princípio que o capitalismo, a sociedade industrial sempre considerou. É importante frisar também que a inovação frugal, assim como os métodos ágeis, os métodos de Lean Startups, e isso é interessante porque a gente começa a observar uma convergência, também estão muito voltados para a agilidade, ou seja, é preciso produzir frugalmente produtos e serviços de qualidade, mas com rapidez, usando a perspectiva dos métodos Lean, dos métodos ágeis, fazer, errar, acertar, corrigir, consolidar, escalar. Ou seja, tudo que está totalmente consolidado hoje no universo das startups. E para finalizar, a inovação frugal está baseada em 4 pilares, que são os seguintes. O primeiro princípio, atender às necessidades sem desperdício. O desperdício é um grande problema, sobretudo na sociedade ocidental. Desperdício de alimento, desperdício de recursos como madeira, matéria orgânica, metalurgia, a indústria têxtil, tem muito desperdício, enfim, Então, um princípio, um pilar fundamental da inovação frugal é atender às demandas de toda a sociedade, por meio de produtos, serviços e soluções, priorizando sempre um combate intensivo contra o desperdício. O segundo princípio da inovação frugal é um desenvolvimento simples, rápido e fácil. Isso é muito interessante, porque, de certa forma, como já falei, isso é muito convergente com todos os princípios ágeis, com toda a metodologia de Lean Startup, que, de certa forma, vigora até nas grandes organizações que tentam cada vez mais incorporar esse mindset das startups, a lógica da grande organização.
Então, a inovação frugal tem nesse princípio, né, um pilar, né, assim, muito basilar, né, muito forte, né, um valor muito importante, né, no mundo em constante mutação. Um terceiro princípio, um terceiro pilar seria gerar poder de compra. Ou seja, a gente sabe que a sociedade de consumo, ela, especialmente também no mundo ocidental, mas isso vale para todo o planeta Terra, tá? É bastante restritivo. O mercado de consumo, ele é restritivo. Pessoas que estão abaixo da linha de pobreza, e não são poucas as pessoas, são milhões, né? Tem muita dificuldade a ter acesso a produtos, serviços, soluções básicas. Então isso aí seria fundamental. O último pilar da inovação frugal seria gestão de recursos, ou seja, a gestão, né, quer dizer, gerir com eficácia os recursos financeiros, humanos, naturais, informacionais, enfim, né, todos aqueles recursos que são indispensáveis, tá, para a produção. Eu estou certo que cada vez mais você vai ouvir falar dessa categoria, inovação frugal. Se você tem interesse nesse assunto, eu recomendo o livro que tem o mesmo título, Inovação Frugal, Como Fazer Mais com Menos, do Navi Rajoelina. Esse livro não está traduzido para o português ainda, mas deve estar chegando em breve uma tradução. De qualquer forma, inovação frugal deve ficar no radar de empreendedores, governos, sociedade e universidade, porque certamente nós vamos precisar muito da inovação frugal daqui para frente.